Convido os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar o hino de número 50 no nosso querido cantor cristão. Hino de número 50, conta-me a história de Cristo, do grande Salvador. Vamos cantar este hino e proclamar a todos que o Senhor Jesus veio, deu a sua vida por todos nós e logo virá para nos buscar. A velha história. Contai-me a velha história. Cantemos. Convido a todos, por favor, vamos nos ajoelhar e vamos orar ao Senhor. Que santo privilégio o Senhor nos concede, ó Deus, nosso Pai, de termos esta liberdade para nos achegarmos com amor, com alegria na Tua casa de oração. Que prazer é estarmos aqui, Senhor. É o que o Senhor Jesus faria se estivesse corporalmente sobre a terra. Como diz nos Evangelhos, como de costume, Ele estava na casa do Senhor no dia do Senhor. E se somos cristãos, não podemos fazer diferente, ou não somos cristãos. Ajuda-nos, ó Deus e Pai, a termos um compromisso fiel, de obediência, de submissão ao nosso Mestre e segui-lo de perto. Usar este nome cristão exige de nós sacrifício, exige de nós altruísmo, exige de nós quebrantamento, renúncia pessoal,
porque não é mais a nossa vontade que impera, não somos nós mais que governamos a nossa vida. E se alguém ainda está governando a sua própria vida, então o Senhor não é o Deus dessa vida. Pedimos que o Senhor nos ajude, Deus, a com submissão, nos quebrantarmos perante o Senhor. Todos nós com fidelidade, quanto mais se aproxima o dia do arrebatamento, mais devemos nos submeter ao teu senhorio, à tua vontade perfeita e soberana. Que nós sejamos todos obedientes ao Senhor. No dia do Senhor, deixarmos todos os demais afazeres de lado. O Senhor já nos deu 6 dias para comprarmos, para vendermos, para negociarmos, para viajarmos, para irmos, para virmos, para fazermos as coisas seculares, lícitas. Mas no dia do Senhor é diferente. É o dia que devemos estar todos com o nosso pensamento voltado em comunhão, em união, na casa do Senhor, servindo ao Senhor com alegria e com amor. E fazemos isto, ó Deus, porque é bom, e também porque o Senhor honra aos que te honram. Quanto mais honrarmos ao Senhor, mais bênçãos o Senhor concederá. O Senhor já nos tem acumulado de tantas dádivas, tantas bênçãos, que não somos nem merecedores, mas te agradecemos e te louvamos, ó Deus. Pedimos pelos irmãos que não podem estar conosco neste momento, irmãos com idade avançada, e alguns inclusive hospitalizados, pedimos por eles. Também oramos pelos irmãos no Rio Grande do Sul, irmãos em Santa Catarina, irmãos aqui mesmo no Paraná, irmãos no estado de São Paulo, irmãos em Minas Gerais, no Nordeste, no Centro-Oeste, no exterior. Abençoe a todos, ó Deus, para que sintam todos a comunhão do Teu Santo Espírito, todos firmados em Ti, todos, ó Deus, servindo ao Senhor com alegria, com fidelidade, com desprendimento, com amor. Abençoe este culto que estamos prestando ao Senhor. Pedimos que o Senhor o aceite e que tudo que for feito aqui seja com humildade do nosso coração e aceito pelo Senhor. Pedimos também que o Senhor fale aos nossos corações pela Tua bendita palavra, a Tua eterna palavra, e possamos todos ser revestidos do Teu poder para vivermos em amor, amor divinal, neste mundo tão perdido na pecaminosidade. Pedimos pelos nossos irmãos missionários, lá na Bolívia, lá no Peru, lá no Amazonas, em Tocantins, em Papua Nova Guiné, na Índia, em Israel, no Irã, os irmãos perseguidos, ó Deus, por amor ao Evangelho, os irmãos que estão presos porque servem ao Senhor, dão testemunho do Senhor. Abençoe a todos. Também abençoe o Brasil neste ano de eleições, ó Deus e Pai, que não haja interferência maligna, que não haja, ó Deus, qualquer situação escusa, oculta, mas que o Senhor opere, ó Deus e Pai, um livramento no Brasil. Estamos vendo tanta injustiça e nos enoja ver tudo isso, Senhor. Tanta corrupção, tanta perversidade, tantos ensinamentos malignos, Senhor, tanta opressão no Brasil, tanta miséria, tantas pessoas morando nas ruas. O número de moradores de rua só aumenta a cada ano que passa, e isso demonstra que o Brasil não está bem. Oramos, ó Deus, também pelas igrejas, pelo despertamento. Há um descuido espiritual. Muitas igrejas se tornaram mais um clube social do que uma igreja de verdade. Quantas pregações malignas, diabólicas sendo proferidas dos púlpitos. Senhor, tenha misericórdia, desperta a igreja no Brasil. Pedimos isso, a Deus, com toda humildade, com toda sinceridade e de todo o nosso coração. E o fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
Graça
de Mirtes Matias, A Cruz do Meio. Ergue-se a cortina do templo. Um bebê entre palha sorri. Uma virgem chora. Um ancião contempla. Depois, uma mãe ansiosa que procura o filho. Um adolescente que responde: preciso cuidar dos negócios de meu pai. Desenrola-se a cena. Um homem no Jordão, no deserto, na Galileia, Samaria. Paralíticos andam, cegos veem, mortos ressuscitam, infelizes encontram consolo. A cortina abre-se por completo. 3 cruzes, 3 símbolos de humilhação, culpa e dor. Quem está à direita? Um criminoso arrependido. À esquerda, um revoltado, um réu recalcitrante. E no meio, alguém que não se queixa, que sofre em lugar de outros, que tem nos olhos tristes a luz do perdão e na cabeça pendida um gesto de bênção. Por quem corre aquele sangue? Para, olha, medita. A cortina rasgou-se de alto a baixo. Um bebê entre palhas, um adolescente entre doutores, um homem no Jordão, no deserto, na Galileia, em Samaria. Depois, caminha mais um pouco. O que vês? 3 cruzes. E no meio, um homem que morre por ti. Contraste. O homem que morre é o Deus que te oferece vida. Pensa, medita, aceita. Aceita o bebezinho entre palhas, o adolescente entre doutores, o homem que faz milagres. Esta cruz do meio, pesada e negra cruz da infância, do sofrimento, da humilhação de um Deus que ama, perdoa e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém. Convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as vossas Bíblias para 1 João, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 12.
primeira carta escrita pelo apóstolo João, no capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 12. E lemos assim na palavra do Senhor. 1 João, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 12. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. O significado da palavra amor. Todo mundo já ouviu falar sobre amor. O que se canta nas rádios por aí, até rádios mundanas. O que se canta de amor. O que se fala de amor na mídia, até na novela diabólica se fala sobre amor. Aliás, novela na língua letra significa do diabo, e no Brasil não é diferente também. Em verso e prosa, em poesias, tanto se fala sobre amor, mas qual o verdadeiro significado da palavra? Eu era criança quando uma vez meu pai falou a respeito do significado grego da palavra amor. Se divide em 3 partes: amor eros, amor filéu e amor ágape. E vamos ver essas três formas de amor. A primeira é o amor eros. É o amor romântico, é o amor entre o homem e sua esposa, entre a esposa e seu marido, para ser desfrutado dentro do casamento, criado por Deus. É um amor divino também, criado por Deus para que os casais possam desfrutar desta forma de amor de maneira bíblica, de maneira como Deus criou. Infelizmente, muitas pessoas estão se descuidando nesta área tão importante da vida. Quando estávamos indo ontem para Curitiba para visitar o irmão Arvido, a Larissa me contava a respeito de uma família que conhecemos anos atrás. 3 filhos estudaram aqui conosco, 2 meninas e 1 menino. Uma casa boa, num lugar muito bom, condições financeiras muito boas. Mas de repente a mulher morreu de maneira suspeita, foi encontrada morta dentro de casa. E a família deu todo o apoio para o marido. Todos deram maior atenção para ele. Que tragédia aconteceu. Mas qual não foi a desagradável surpresa que logo depois descobriram que ele tinha uma outra família. Outra mulher, outros filhos, uma situação desagradável e contrária à vontade de Deus. Esse homem não entendeu o que é a palavra amor. Amor eros, criado por Deus para ser desfrutado dentro do casamento. E como Deus é justo, logo depois esse homem pegou uma enfermidade grave e veio falecer bastante cedo. Queridos, vamos olhar para a palavra do Senhor. Pessoas que se descuidaram nesta parte tão importante do amor, se descuidaram e as consequências que vieram. E que sirva de advertência para homens, para mulheres, para jovens que estão sendo bombardeados com tantas noções erradas do que é o verdadeiro amor criado por Deus. Jovens, adolescentes, crianças que já têm ouvido falar sobre isso, porque nas escolas seculares por aí, até crianças de 6 anos estão tendo contato com noções nojentas de amor, deturpado e não bíblico, não verdadeiro.
E se todos querem ser felizes, maridos, esposas, casais, famílias, jovens, sejamos obedientes ao Senhor. Pode escolher qualquer personagem bíblico que errou nesta área. Estude sobre ele e depois tire as conclusões e venha dar testemunho aqui na igreja. Pegue qualquer personagem bíblico, homem ou mulher, que errou nesta área do amor eros, e depois medite e aplique para a sua vida. Ninguém levou vantagem, ninguém logrou êxito, ninguém foi feliz. Vamos pensar primeiramente em Sansão. Sansão, a Bíblia diz, é triste de ler a história de Sansão, porque ia para a terra dos inimigos e entrava na casa de prostitutas. E todos nós sabemos qual foi o fim trágico de Sansão. Ainda ontem vi um programa, pessoas moendo milho com um boi, o boi levando aquela pedra a modo do moinho, que 2 bois grandes e pesados, 2 bois fortes, movimentando aquela pedra de moinho para fazer o fubá. Foi esse o serviço que Sansão, o juiz de Israel, foi fazer no final da sua vida. Sem os seus 2 olhos, desfigurado. Quanta dor, quanta tristeza, e nós sabemos que até mesmo sem olhos dá para chorar. Certamente ele chorou muito, pensando, eu era feliz, obedecendo ao Senhor. Eu era abençoado, eu era benquisto na minha terra, eu era uma autoridade na minha terra. A situação que ele estava, que humilhação. Você entende o significado da palavra amor? Amor eros. Não brinque com isso. Pode ser um juiz, pode ser um rei. Davi era o rei mais querido de Israel. Mas quando falhou nesta área, ele passou por situações que até o final da sua vida trouxeram desgosto para ele. Ontem ficava pensando em Davi. Quando errou no amor eros, quando encantou-se pela vizinha, mandou matar o marido da vizinha, engravidou a mulher, depois o filho nasceu e Deus falou, vai morrer essa criança. Ontem eu fiquei pensando em Davi, durante 7 dias ele deitado no chão, não tomou banho, não se lavou, não comeu, não trocou de roupa, durante 7 dias deitado no chão, e os servos passavam e viam. Se ele está assim agora, quando a criança está doente, imagina quem vai dar a mensagem para ele, quando a criança morrer. Quanta dor, queridos irmãos, que poderia ser evitada. É um alerta para todos nós. Você entende o que é o significado da palavra amor? Entende? Amor eros, criado por Deus para ser desfrutado dentro do casamento. Jovens, tem jovens aqui na igreja sendo convidados para ir a ambientes perigosos, sendo incentivados até por gente que se diz cristã para praticar coisas ilícitas e contra a vontade do Senhor. Pode ser homem, pode ser a mulher, chegue para o seu filho, para a sua filha e fala, filhos, não erremos nesta área, porque quem erra nesta área não será sábio jamais. É difícil de ler o livro de Juízes. Em alguns momentos fala que cada um fazia o que bem parecia aos seus próprios olhos. E chegou um momento em que uma mulher adulterou, pode ser homem, pode ser mulher. Se errar nessa área, vai sofrer. Não sabe o que é a palavra. Não sabe. Uma mulher adulterou. E fugiu da sua casa e foi para a casa do pai. E o marido, com amor, foi atrás dela, conversou, falou com ela e tentou levá-la de volta para casa, mas não conseguiu chegar em casa, porque no meio do caminho aconteceu uma das piores tragédias que eu já li na minha vida. A situação que aquela mulher morreu, queridos irmãos, foi de deixar qualquer um enojado, só de ler. Todos os anos, quando eu leio, eu fico entristecido de ver. Tudo começou por causa do erro no amor eros. Tudo começou com um adultério. Portanto, queridos, entendemos bem o que é esta palavra. Entendemos bem o que é o significado do amor. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser o que for. Se errar, a infelicidade dominará o seu coração. Não entende o que é.
Em segundo lugar, amor filéu. É o amor fraternal, amor entre irmãos, entre amigos, entre pessoas, entre os semelhantes. É o segundo maior mandamento na Bíblia. Certa vez um doutor da lei chegou para o Senhor Jesus Cristo e perguntou: mestre, qual o maior dos mandamentos? Ele falou o primeiro e o segundo. O primeiro é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É o amor filéu. Como o Senhor Jesus Cristo incentivou este amor, como o Senhor Jesus Cristo pregava e ensinava sobre este amor, que, meus irmãos, assim como o primeiro tem sido descuidado, o amor eros tem sido descuidado, esse segundo também. Quanta desgraça tem acontecido até dentro da família, quantas famílias separadas, quantas famílias que um não fala com o outro porque falta o amor filéu, não entende o significado do amor filéu, não coloca em prática. O ano passado morreram 2 senhores já com 90 anos de idade, 2 irmãos, eram 4. Os 2 mais novos morreram e ficaram os 2 mais velhos, e eu penso, Deus deu oportunidade para os 2. Os 2 mais velhos não morriam de jeito nenhum. E um chegou a dizer assim, eu ia visitar lá em Nova Odessa, ele chegou a dizer assim: eu não sabia que era tão difícil morrer. Ele falou assim: mas eu tenho para mim que Deus estava dando oportunidade, porque ele e o irmão iam na mesma igreja, membros da mesma igreja. Sabe como os 2 se falavam? Só por advogados. Os 2 tinham grande propriedade, os 2 tinham os recursos, um tinha propriedade até nos Estados Unidos, mas com o irmão não se falava, só através de advogados. E eu tinha para mim, Deus está segurando esses 2 aí, capengando, para eles se reconciliar. E a minha oração é que eles tenham se reconciliado, porque se não se reconciliaram, para o céu os 2 não foram. No céu não entra maldade, no céu não entra pecado, no céu não entra falta de amor. Deus deu oportunidade para eles e Deus quer que todos nós nos amemos. Você que está aqui nesta manhã, não tem errado no amor eros, louvado seja Deus. Jovens, não errem, não se encantem com o mundo é enganoso. Mas por acaso alguém aqui que tem dificuldades no relacionamento com alguma pessoa, seja lá quem for, com o pai, com a mãe, com o tio, com o irmão, com alguma pessoa, tem alguma dificuldade, peça ao Senhor: me ajude. Eu ainda não entendi o verdadeiro significado do amor, eu preciso entender. O Senhor Jesus falou a respeito de um homem estrangeiro que estava descendo de Jerusalém para Jericó e viu um moribundo à beira do caminho. E ele falou que aquele homem, movido de íntima compaixão por aquela pessoa ferida, desceu da sua cavalgadura. Irmãos, o amor de Deus nos faz amar a todos, até desconhecidos, até pessoas que nós não sabemos quem é, mas que precisam da nossa ajuda. E às vezes, irmãos, às vezes eu tenho a impressão que é mais fácil amar quem está longe do que amar quem está perto. Às vezes é mais fácil falar palavras agradáveis pela internet para pessoas que estão longe do que quem está perto de nós e precisa de nós. Temos entendido o verdadeiro significado da palavra amor, amor filéu, amor fraternal, amor para com os outros. Deus nos chama para servir. Deus quer que nós sirvamos uns aos outros. E quando não entendemos isso, queridos, nós vamos nos retirar tristes. Um jovem chamado de Qualidade chegou para o Senhor Jesus Cristo e perguntou: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus falou para ele: vai e guarda os mandamentos. Ah, Senhor, isso eu já fiz, e desde a minha meninice já faço isso. Mas quando o Senhor Jesus falou do amor filéu, ele não aceitou. Falta-te uma coisa, jovem. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou. Jesus te ama. O amor dele nos alcançou a todos.
E Ele quer que nós também amemos a todos. O Senhor Jesus falou para aquele jovem: vai, vende tudo que tens e demonstre o amor filial. Ajude as pessoas. Qual foi a última palavra a respeito desse jovem na Bíblia, queridos? Retirou-se triste. O que tem gente triste hoje porque não tem amor filial. Eu não era no amor eros, mas era no amor filial. Não entendeu o que é amor, não compreende o que é amor. E eu fico pensando, aquele jovem tão perto do reino, mas sem salvação, como diz um hino no cantor cristão. Tão perto do reino, mas sem salvação. Falou com o Salvador, falou com a fonte de amor, mas ele não conseguiu sentir amor, não conseguiu ter amor no seu coração. Há entre nós alguém que não sabe o que é amor filial? Fique depois do culto para conversarmos. Porque eu já vi gente indo para o inferno, mesmo sendo diácono de igreja, mesmo sendo membro da igreja. Quando íamos a Balsa Nova, o templo, pequenininho que era na casa de um irmão. Um domingo, falou assim para mim: pastor, eu perdoo todo mundo menos uma pessoa. Esta pessoa eu não consigo perdoar. Eu falei: irmão, se você não perdoar, você não é salvo. Tem que amar a todos. Mas o que essa pessoa fez? Não foi nem para ele, foi para a esposa. O que essa pessoa fez? Eu não perdoo. E não conseguiu perdoar. E a última vez que vimos aquele homem, a Larissa e eu gostávamos muito deles. Chegamos lá para visitá-los. Estava ele mais numa aparência horrível. Carteira de cigarro no bolso. E eu cheguei para ele e falei: irmão fulano, como vai? Ele, amargurado, respondeu assim: agora não é mais irmão fulano, agora é só fulano. Um infarto fulminante, morreu e não se reconciliou. Irmãos, estamos aqui na casa do Senhor, entendemos o que significa amor. Há alguém que você tem dificuldades, vá atrás, peça perdão. Vá atrás, converse com a pessoa, ame a pessoa. Amor filial é servir, é ajudar. Salmo 133, versículo 1, muitos gostam de dizer, e é bonito realmente o versículo, diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas quanta gente recita esse versículo, admira o versículo, mas não consegue viver em união. Não vamos apenas recitar, mas vamos viver. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam o amor filial, o amor uns para com os outros, amor fraternal. Vou ler de novo o versículo 11 de 1 João 4, que diz: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Deus te amou, Deus nos amou. Temos amor uns para com os outros. Pastor, mas não sabe o que essa pessoa fez para mim. O que essa pessoa fez para você eu não sei, mas o que você fez para Deus eu sei, e o que eu fiz também. E mesmo assim Ele me ama, e mesmo assim Ele me perdoa. Mesmo sendo pecador, mesmo você sendo pecador, Ele nos amou. Então o que são as falhas dos outros para conosco, se as nossas para com Deus eram muito superiores? E em terceiro lugar, o amor ágape. Amor eros, amor filéu e amor ágape. É o amor para com Deus, o amor completo na sua forma mais completa, mais profunda, mais abrangente. Nosso amor deve ser como o amor de Deus, parecido com o amor de Deus, nos assemelharmos ao amor de Deus. E o amor de Deus é, em primeiro lugar, altruísta. Versículo 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, não preciso abrir para lá, apenas para lembrar que nos últimos dias a Bíblia fala que os homens serão amantes de si mesmos. Cuidado, nós estamos vivendo esses dias. E eu estou vendo muita gente por aí afora esfriando no amor. Não é o amor que Deus tem, é o amor humano, terreno, carnal, amor a si mesmo. Já o amor do Senhor para conosco é o amor altruísta. O que é altruísta? É o oposto de egoísta. O egoísta é o ego, o eu primeiro, os outros que se virem.
O amor de Deus não é assim. O amor de Deus é altruísta. O seu amor é altruísta. Primeiro Deus, depois as outras coisas. Irmãos, é importante nós pensarmos nisso, porque estamos vivendo tempos tão difíceis e trabalhosos, e hoje o conforto é tão grande, queridos irmãos, nunca se viu na terra tanto conforto. Recentemente eu li de novo sobre a construção da casa de Salomão, que ele fez para a filha de Faraó, a casa dele, o palácio que ele fez. E eu ficava pensando, se Salomão visse as nossas casas hoje, ele ia pensar, nossa, minha casa era um casebre. Porque a casa dele não tinha o conforto que tem hoje. Não tinha. Não tinha a tecnologia que tem hoje. Hoje começa a escurecer, você coloca a lâmpada que você quiser na sua casa. Tem lâmpada hoje que muda de cor, a lâmpada mesmo sozinha. Agora eu quero uma luz mais amarelada. Aperta o botão. Agora eu quero uma luz mais esbranquiçada. Aperta o botão. Tem gente que tem a lâmpada assim dentro de casa. Salomão não tinha isso. Salomão não tinha geladeira. Você tem geladeira. Se Salomão entrasse na sua casa, podia ser uma casa mais simples, ele ia pensar, nossa, eu achava que tinha um palácio, mas não tinha geladeira. Salomão não tinha nem um Fusca. Nosso primeiro carro, Larissa, foi Fusca, 1980. Salomão, o máximo que tinha era lá um garanhão, puxando a sua carruagem. Mas entre andar de carruagem e andar de Fusca, eu prefiro andar de Fusca, né, irmã Manu? Irmã Manu tem um Fusca bonito. Fusca, você liga e vai para onde você quiser. Salomão não tinha. Amados irmãos, vamos olhar para o quanto realmente nós amamos a Deus, quão altruístas somos, não pensarmos somente em nós, mas pensarmos nos outros. O amor que não pensa somente em si, mas pensa no quanto Deus tem dado para nós, e vamos ajudar as pessoas, como Ele fez para conosco. 1 João 4, versículo 9, diz a palavra do Senhor: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho ao mundo para que por ele vivamos. Deus nos deu o melhor. Ele não nos deu um palácio, Ele não nos deu ar-condicionado, Ele não nos deu geladeira, micro-ondas, air fry, tanta coisa hoje em dia que eu não consigo nem acompanhar a tecnologia, mas quanta coisa. Deus deu o melhor, muito mais do que todos nós podemos ter aqui sobre a terra. Ele nos deu o seu Filho. É um amor altruísta. Temos amado desta maneira ao Senhor, e Ele nos amou antes de nós o amarmos. Nós não o amávamos, nós éramos inimigos, nós éramos filhos da ira, como diz a Bíblia. Nós estávamos sob maldição do pecado. Deus nos amou de uma maneira altruísta. Tem você entendido o que significa amor? Tem pensado mais na causa do Senhor, nos outros, do que em si mesmo? Ou você está no centro, é o ego, eu primeiro, depois, se sobrar tempo, o trabalho do Senhor? Tem entendido o significado de amor? Além de altruísta, o amor de Deus é incondicional. Eu conheço pessoas que dizem que amam se receber alguma coisa em troca. Isso não é amor, isso é escambo. Nós devemos amar ao Senhor de maneira incondicional, como Ele nos amou. Versículo 10 diz a palavra do nosso Deus: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Ele nos amou primeiro. Nós não o amávamos, mas Ele já nos amava. É um amor incondicional. Temos nós vivido esse amor incondicional também? Eu vou servir ao Senhor de todo o meu coração. Desde a minha infância, vejo pessoas que procuram a Deus apenas por interesse. Chegavam em nossa casa lá em Tagaçá: ai, pastor, estou atravessando por esse problema. Meu pai tratava todos com tanto carinho, com tanto amor.
Na hora da necessidade buscavam a direção de Deus, passava a necessidade e se esqueciam do Senhor. Lá no litoral não tinha estrada, mas tinha uma lancha chamada lancha Mara Alice. E ela, cada dia, ela entrava num rio. No nosso rio Tagaçaba, não lembro qual era o dia, mas chegava a lancha Mara Alice. Era como se fosse o ônibus lá daquela região. Só que como só tinha rio, então era pelo lado. E uma vez meu pai estava indo para Paranaguá. Saindo dos rios, chega na Baía das Laranjeiras. E quando é tempestade, o mar fica encapelado, é desesperador para quem não sabe um pouquinho sobre mar, é desesperador. E aquela lancha Mara Alice pulando no meio da tempestade, uma mulher que zombava de Deus, quantas vezes meu pai falava com ela, ela desombava de Deus. No meio da tempestade, aquela mulher caiu na proa da Mara Alice lá e gritou: "Oh Deus, salva-me dessa vez, que eu prometo que vou ser fiel ao Senhor pro resto da minha vida." A oração durou até chegar no Trapiche, em Paranaguá, no rio Tiberí. Desceu no Trapiche, pisou em terra firme. Não é isso que acontece com muita gente? Amor condicional, na hora da necessidade busca Deus. Busca um Deus bombeiro para apagar o incêndio, depois se esquece de Deus. Isso não é amor incondicional. O amor de Deus é altruísta, ele pensa nos outros, como nós também devemos pensar. O amor de Deus é incondicional, não depende de condições. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos odiosos, pecadores, longe do Senhor. Ele nos ama. Temos amado as pessoas de maneira incondicional também, ou só os que nos querem bem? O Senhor Jesus falou: se vocês saúdam só os que vos querem bem, que fazeis demais? Não fazem os pecadores a mesma coisa? Nosso amor deve ser incondicional. E o amor de Deus, além de altruísta, incondicional, é também sacrificial. Amor não é receber, amor é dar, é sacrifício. Foi o que o Senhor Jesus fez por nós. Vou ler de novo o versículo 10 que diz: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e nos enviou o Seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Deus deu o Seu Filho, o amor é sacrificial. Amados, vamos amar como o Senhor nos ama. Amar com todo o nosso empenho, mesmo que tenhamos que fazer sacrifício, porque isso é verdadeiramente amor. O Senhor Jesus, Ele foi nossa propiciação, ou seja, Ele tomou as nossas culpas, os nossos pecados, o castigo que nós merecíamos. Ele se fez propício a nós, Ele pagou os nossos pecados que nós todos merecíamos. Ele tomou por nós em nosso lugar. Temos amado ao Senhor de maneira sacrificial, com toda a nossa dedicação, com todo o nosso amor, com todo o nosso empenho, para que possamos retribuir um pouco a Ele de tudo que Ele faz por nós. O Seu grande amor para conosco, na pessoa do Seu Filho, moído na cruz do Calvário. Vamos participar daqui a pouco do pão e do cálice. E por favor, não participe de maneira negligente. Se você não tem um amor altruísta, se você não tem um amor incondicional, se você não tem um amor sacrificial, primeiro ore e peça perdão a Deus. E depois participe. Nosso amor deve ser de entrega total. Ele falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Sacrifício. Tome a sua cruz. Hoje as pessoas não querem a cruz. Hoje as pessoas querem um trono. E como já ouvimos tantas vezes aqui, no coração de cada pessoa tem uma cruz e tem um trono. No seu coração tem uma cruz e tem um trono. Se você quer ir para o trono, o Senhor Jesus vai para a cruz, onde não é o lugar dele. Mas se nós vamos para a cruz, Ele vai para o trono, onde é o lugar dele, para governar a nossa vida. Para termos um amor sincero para com Deus, tem que ser um amor sacrificial. Tem alguém aqui que hoje entendeu o que significa verdadeiramente o amor? Amor eros,
dentro do casamento, fora desonra. Amor filéu, amar a todos. Se você tem diferenças com alguém, peça perdão antes de participar. Peça ao Senhor, me ajude a ter amor para com todos. E o amor ágape, o amor total da nossa parte para com Jesus. E por favor, não precisa falar nada, é só viver. Não precisa sair proclamando por aí, é só viver. Dá para ver quem ama de verdade pelas atitudes, pela maneira sacrificial, incondicional, altruísta. Dá para ver quem ama de verdade ao Senhor e aos outros também. E a minha oração é que esta igreja seja conhecida como uma igreja de amor. Quando servíamos a Deus em Balsa Nova, um domingo chegamos lá, íamos com a van, íamos primeiro nos bairros buscar as pessoas, enchia a van de pessoas e chegávamos em frente ao templo pequenininho, era uma esquininha pequenininha lá. Tinha um carro preto parado na frente. Ao pararmos, desceu um senhor muito alto, 2 metros de altura. Entrou, assistiu o culto, não sabíamos quem era. Depois, quando terminou, veio um sotaque inglês carregado. Eu sou o pastor Gary. Gostei muito desta igreja. Eu senti amor nesta igreja. O pastor Gary ficou em nosso lugar lá em Boston. Nascido nos Estados Unidos, ele e a esposa vieram para o Brasil e amaram tanto o Brasil que ficaram aqui. Comprou um túmulozinho lá no alto da Serra de São Luís do Puraná, onde quer ser sepultado ele e sua esposa, irmã Janete, quando falecer. Amor sacrificial, queridos irmãos. E as pessoas percebem. Se você tem amor, as pessoas percebem. Mas se não tem, as pessoas percebem também. Então que Deus nos ajude para que possamos amar de verdade. Amor altruísta, amor incondicional e amor sacrificial. Deus abençoe a igreja. Vamos orar. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Teu Santo Espírito sejam com o Teu povo aqui e em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Todos podem se assentar, por favor. Que o amor de Deus, nosso amor altruísta, amor incondicional, amor sacrificial, esteja com cada um dos amados e queridos irmãos verdadeira. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão em paz, queridos irmãos, e sirvam com amor e com alegria. E até a noite, com a permissão do nosso Mestre.